Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Em Defesa da Fé Inteligente. Olha, vamos fazer dois vídeos sobre o ex-bispo Alfredo Paulo da Iurde e vamos abordar alguns assuntos sobre este indivíduo que ultimamente tem vivido para atacar, defamar e perseguir a Igreja Universal e seus líderes. Pessoal, após eu fazer uma reflexão para tentar entender como funciona este tipo de pessoa, eu escrevi um texto onde eu vou ler e comentar com todos vocês sobre este assunto. Olha, nós temos o Alfredo Paulo como o maior exemplo dos caídos na fé. Ele hoje se torna um dos maiores caídos. E olha só, vocês já perceberam que todo caído ele passa a ignorar a crença e fé que tanto defendia? Pessoal, a história sempre é a mesma. A história, ela sempre é a mesma. Primeiro, a pessoa passa a ser um cristão robô, ou seja, ela vai para a igreja como se fosse a um clube social. E quando é um pastor ou bispo, ele começa a fazer reuniões como se fosse um treinamento empresarial ou uma profissão. Porque o espírito que ele carrega já é um espírito automático. Ou seja, ele estando fraco na fé, ele começa a cometer vários erros. Aí a direção da igreja descobre, porque a Bíblia diz que não há nada em um oculto que não seja revelado. Tudo que este homem ele faz, cedo ou tarde, vem à tona. Isso é bíblico. A Bíblia diz que não há nada em oculto que não seja revelado. Então, dependendo do tipo do erro, o pregador é tirado do altar. Ele é tirado do altar. Porém, a igreja não o abandona. A igreja conduz para algum cargo que não seja no altar, porque ele não está em condições de continuar como um pregador no altar. Nós sabemos que o altar é um lugar de sacrifício e ele já não está nesse espírito. Olha, pode ser nos escritórios, na rádio, televisão, construção ou outros cargos. A igreja procura encaixar esse homem, não abandona, porque ele serviu fielmente a igreja durante muitos anos. Ele caiu, não pode permanecer como pastor no altar, mas a igreja o acolhe, procura lhe encaixar em algum lugar, para que ele tenha um trabalho e busque, participe das reuniões, do mesmo jeito que ele chegou à igreja, até ao ponto de se tornar pastor e bispo. Assim é que a organização ou a direção da igreja tem procedido. Mas acontece que alguns até reconhecem os seus erros e aceitam um recomeço. Não são todos. Alguns aceitam que eles erraram, eles falharam e aceitam o recomeço. Nos vídeos passados eu contei a história do ex-bispo Natan. Para assistir, clica no card que vai aparecer em alguma parte deste vídeo. Você pode acompanhar este vídeo do ex-bispo Natan. Pois bem, a história deles é sempre a mesma. Talvez você esteja perguntando qual é o motivo que lhe fez ele ser tirado como bispo da igreja. O Alfredo Paulo, ele frequentava boates, discotecas, ele se envolvia com prostitutas. Esse Alfredo que aparece aí falando mal da igreja, falando do bispo Macedo. Aqui na entrevista dada ao Jornal Brasileiro,
Folha de São Paulo. O ex-bispo Alfredo Paulo deixou em 2013 a igreja, conta após trair a mulher com prostitutas. A informação diz chegou à cúpula da igreja que o rebaixou a funções administrativas. Eu pergunto a vocês que o seguem, o defendem, é conduta do homem de Deus, é conduta de um bispo envolvendo-se com prostitutas, frequentando boates. Então, esse é um dos motivos que levou com que ele fosse desligado do corpo de bispos. Este tipo de cristão é aquele que sempre coloca a culpa dos seus fracassos nos outros. Por exemplo, na igreja, no líder, nos amigos, em alguns casos até em Deus. Ele sempre procura os culpados na sua queda. A exemplo deste senhor Alfredo. Ele procura os culpados, procura colocar o erro dele, colocar os problemas dele na direção da igreja. E eu pergunto, isso não parece familiar para você? Pois é, essa é a história de muitos ex-pastores, ex-bispos da IURD. Essa história se tem repetido por muitos anos. A história de ex-bispos e pastores da IURD. Agora, eu quero convidar você a ver no vídeo a seguir como a história se repete. Eles aparecem sempre com uma boa conversa. Eles trazem uma conversa bonita, elogiam a IURD. Você vai ver a história deste homem que trouxe estes elogios, falou tão bem da igreja, diz que é uma igreja abençoada e isso gera empatia nos membros da igreja. Isso acaba limpando a imagem dele. Agora, veja o vídeo do Alfredo falando da abertura da sua nova igreja. Nós voltamos já com todos vocês. Acompanhe o vídeo, por favor. A Igreja Cristã do Recomeço, que já tem sede no Rio de Janeiro, está chegando aqui para Belo Horizonte. E é sobre isso que eu converso com o bispo Alfredo Paulo. Bispo, o que vai marcar a vinda da igreja aqui para Belo Horizonte? Olha, Carolina, primeiro eu quero dizer a todos os mineiros que é muito bom estar aqui de volta. Nós já estivemos aqui em outro ministério, pregando a palavra de Deus aqui em Minas Gerais, e estamos retornando com a Igreja Cristã do Recomeço. E o que vai marcar a Igreja do Recomeço é justamente essa palavra. Muitas pessoas precisam recomeçar. Aliás, todos os dias nós precisamos recomeçar, né? Então é essa palavra que marca o retorno aqui do Bispo Alfredo, da família do Bispo Alfredo, o Lucas, a Tereza, e isso vai marcar o recomeço. E vai acontecer uma cerimônia no dia 9, você poderia explicar para a gente como que vai ser essa celebração? Bom, essa concentração que nós chamamos de poder e milagres, ela vai acontecer no dia 9, um domingo, dia 9 de fevereiro, às 4 horas da tarde, lá no Barreiro de Baixo. Fica na Avenida Sinfrônio Brochado, número 91, em cima do Banco Itaú. A entrada é pela Rua Oliveira Lisboa, número 94, a antiga Casa de Show Estúdio 94. O que vai acontecer ali? Nós teremos ali pessoas reunidas numa só fé, num só objetivo, porque nós sabemos e nós cremos que através da fé é possível a pessoa alcançar o milagre que ela deseja. E na oportunidade nós teremos também ali a participação de uma cantora muito conhecida pelos evangélicos, pelo povo de Deus, é a Gisele Nascimento. Então será uma tarde assim muito especial, não só para o povo ali do Barreiro, mas para todos os de Minas Gerais. Bispo, e por que Minas Gerais? Bom, Minas Gerais, ela é especial, porque como eu disse para você e para os nossos amigos, nós passamos aqui em outro ministério
e nesse ministério, que é um ministério muito abençoado. Nós tivemos a oportunidade de realizar reuniões no Mineirão, vigília no Mineirão, uma reunião muito abençoada no Mega Space. Nós passamos aqui em outro ministério, e nesse ministério, que é um ministério muito abençoado, nós... Então, meus irmãos, vocês puderam ver como ele falava da igreja? Viram como ele falava da igreja? Bom, o ministério do Alfredo não deu certo. Então ele abriu um canal no YouTube para trazer à tona os supostos erros da igreja. Mas isso só aconteceu quando ele abriu o ministério dele e não deu certo. Antes disso acontecer, ele não abriu nenhum canal a falar mal da igreja e vive para acusações. Este é o Alfredo que se transformou depois de sofrer uma frustração no seu novo ministério. Esse é o novo Alfredo. Porque a frustração dele fez com que ele ingerisse tanto ódio, tanta perseguição. Porque é o que nós temos visto que ele tem feito. Hoje, ele vive para pregar erros e vive para acusações. Um tempo depois, ele decide dar uma entrevista a um jornal brasileiro, contando o motivo dos seus ataques à igreja. Ele decide aparecer nas mídias, contando a versão, porque do jeito que ele ataca a igreja, nem parece que ele esteve lá por muitos anos, nem parece que ele foi bispo durante muitos anos e pregava a fé nessa mesma igreja. Aqui na entrevista dada ao jornal brasileiro Folha de São Paulo, o ex-bispo Alfredo Paulo responde esta pergunta. Vamos ler, por favor. O senhor saiu da Universal quando e por quê? Em 2013, tive um problema pessoal, traí minha esposa e isso chegou ao conhecimento do bispo Macedo. Como eu era um dos bispos que tinha muitas coisas em meu nome, rádios, emissoras de televisão, etc, etc, e certo trânsito lá dentro, a igreja me colocou para trabalhar numa parte administrativa no Rio de Janeiro, cuidando de aluguéis. Depois, fui transferido para trabalhar na Record de Moçambique e, por fim, num cargo na prefeitura de Duque de Caxias, RJ, Rio de Janeiro. Mandei um e-mail para o bispo Macedo e pedi uma segunda chance. Ele respondeu que não daria e aí eu decidi me desligar totalmente da igreja. Essas foram as suas alegações e os ataques não pararam. Ele fez do canal do YouTube uma fonte de renda, porque assim, ele usa de tudo isso, dessas todas calúnias, defamações, perseguições, para o seu rendimento. Mas esse indivíduo, ele foi dado emprego, ele foi dado algo para fazer, mas ele rejeitou. Hoje que ele tentou abrir o seu ministério e não deu certo, ele se tornou o perseguidor, o defamador, o caluniador. Quer dizer, 99% dos seus vídeos é contra a igreja, é contra a direção, é contra a liderança, é contra tudo que a igreja faz. Consequentemente, a igreja tomou uma decisão, intimou esse homem na justiça e ele foi condenado a pagar uma indemnização milionária contra a igreja. Vamos ler esta notícia que fala da condenação do Alfredo Paulo na justiça brasileira. Justiça condena Alfredo Paulo a pagar 1,8 milhão de reais por calúnias contra a Universal. Alfredo foi bispo da Universal até o final de 2013.
Sua saída foi motivada pela prática do adultério e o envolvimento com prostitutas, condutas que tornaram insustentável a sua permanência no corpo eclesiástico da Universal. Porém, a Justiça do Rio de Janeiro acaba de condenar Alfredo Paulo a voltar atrás, publicamente, das falsidades que espalhou contra oficiais da Universal, além de obrigá-lo a parar de publicar ofensas contra a instituição e seus membros. Ele também foi condenado a pagar multas e indemnizações que já ultrapassam a 1,8 milhão de reais. Este homem corajoso que aparece aí nos vídeos, se fazendo o salvador da humanidade, o defensor dos fracos, se ele é tão forte, tão corajoso, por que ele fugiu do Brasil? Vocês sabiam que ele fugiu do Brasil? Ele está sendo procurado pela justiça brasileira. Se ele é homem e tudo que ele fala, vai ao Brasil, que volte ao Brasil, vai enfrentar a justiça. Quem não deve, não teme, meu caro. O Alfredo, se é tão corajoso assim, deveria voltar ao Brasil e ir enfrentar a justiça. Se tudo que ele fala contra a igreja, contra o Bispo Macedo, contra a liderança e a direção é verdade, por que ele teme? Que ele prove. Que ele prove. Mas por ser covarde e ser ingrato e mentiroso, ele fugiu. Pois é, pessoal, a história, ela não muda, é a mesma. Só muda de atores. Os atores é que mudam, mas a história, ela é a mesma. Como sempre eu digo, a igreja, ela é constituída pelos homens, por isso que ela tem os erros. Se a igreja não fosse constituída pelos homens, não teria erros. Os erros a igreja ela tem. Isso que fique bem claro. Obviamente, onde existiram homens, aí existe erros também. Não há que se negar isso. Não há que se negar mesmo. E não poderia ser diferente. Olha, se a igreja não fosse dirigida pelos homens, ela seria o céu e os pastores seriam Deus. Isso funcionaria assim. O único que até então eu conheço que esteve nesta terra e não cometeu nenhum erro é o Senhor Jesus. Ele foi o homem puro, santo e verdadeiro. Nós somos pecadores, nós somos errôneos, cometemos falhas. Essa é a única razão que me faz crer que o homem ele comete erros. Esses acusadores e defamadores, o trabalho deles é falar mentiras. Nunca falam as verdades como elas devem ser. Então, pessoal, nós ficaremos por aqui com a primeira parte do vídeo para não ficar muito longo. No próximo vídeo, nós falaremos da armadilha do Alfredo com a TVI de Portugal, que tentaram contra a Igreja Universal e não deu certo. Os camaradas da TVI de Portugal acreditaram no Alfredo e se deram mal. Meus irmãos, mais uma vez vos peço para se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho para receber mais vídeos como estes. Que Deus abençoe a todos. Elas devem ser.